Olá pessoal, aqui é o Leandro Lopes, professor de Teologia. Pessoal, hoje dando continuidade na nossa aula, aqui nós estamos falando um pouquinho aqui sobre o pensamento, ou melhor, língua e cultura grega 2, dentro da nossa apostila. E hoje dando prosseguimento aqui, pessoal, na nossa unidade 5, da nossa apostila. Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o pensamento racional, Esse pensamento, esse lado racional. É entender que não existe somente o lado espiritual das coisas, mas existe também um lado racional. A própria Bíblia, ela tem uma passagem interessante que fala que aquele que ajuda será ajudado, Parece algo óbvio isso, aquele que ajuda será ajudado. Quando a gente lê isso, pessoal, a gente aprende que na vida existe uma lei espiritual e uma lei natural, Então, veja, alguns talvez vão entender que essa passagem bíblica, ela está mais enfatizando o lado da razão, ou seja, aquele que ajuda, obviamente, será ajudado, Mas outros já vão entender que pelo fato, ali dentro do contexto será algo espiritual. Mas independente se for espiritual ou não, o certo é que a vida tem as suas consequências. Aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, haverá de ter um resultado futuro, ou há pouco tempo ali, ou a um pouco de longo prazo ali, mas o certo é que terá um resultado ali. Então veja que dentro desse pensamento racional, que é algo que foi uma das características ali principais ali do iluminismo, a era da razão, o século das luzes, aquele período ali onde entre os iluministas ali, os pensadores, filósofos iluministas, com a ideia de iluminar ali a sociedade, aquele período que outrora para eles foi um período de trevas, relacionado ali à Idade Média, a qual muitos ali entendiam que foi um período ali de atraso, um período onde não teve cultura, um período onde não teve avanço, mas é caracterizado somente por um período de guerras, epidemias, fome e tantas outras coisas. Mas a grande verdade é que hoje, pessoal, quando nós estudamos a fundo ali, através de obras, através de pesquisas, através de documentários, a gente vê que a Idade Média, essa expressão Idade das Trevas, ela não corresponde a esse período. Ao contrário, quando a gente vai a fundo ali sobre a Idade Média, a gente vai, por exemplo, descobrir, melhor dizendo, que, por exemplo, grandes universidades famosas do mundo foram construídas na Idade Média, Grandes coisas foram edificadas na Idade Média, grandes obras literárias foram escritas na Idade Média. Então, na verdade, essa expressão Idade das Trevas, ela vai acabar sendo, na verdade, ali, dentro do pensamento iluminista, vai ser uma espécie de preconceito em relação à Idade Média. É fato que na Idade Média, uma das características fortes ali, realmente, vai ter muita epidemia, muitas doenças ali, guerras também, mas a gente não pode pegar algumas situações ali e cravar como se fosse somente aquilo que ocorreu, porque não foi. Então veja, a Idade Média tem a sua riqueza, tem a sua cultura, seu avanço. Muita coisa no nosso dia a dia que a gente conhece, que a gente até usa no dia a dia, vem da Idade Média. Várias coisas mesmo, buquê de flores é lá da Idade Média, enfim, tantas outras coisas que eu podia citar aqui. Mas olha só, estamos acostumados a separar ciência e religião, Então esse é um debate de séculos, séculos e mais séculos, Esse debate entre ciência e religião, Ou seja, a ciência ela trabalha com fatos. Esse é um marco principal da ciência, ela trabalha com fatos. Já a religião ela vai trabalhar com fé, coisas que se explicam, Ou seja, aliás, coisas que não se explicam. Então olha só, por exemplo, um dos embates é como é que eu vou explicar um milagre, racionalmente falando? Então, dentro desse contexto de racional e de espiritual, como é que eu vou explicar os milagres, racionalmente falando? Não tem como. E aqui vai entrar agora, nesse caso, vai entrar a fé. Então, muitos vão acreditar nos milagres pela fé.
que é algo que vai divergir ali com aqueles que já querem o quê? Provas, né, daqueles milagres. Então veja, com especulações nasceu a ciência grega, que buscava a unidade e a regularidade sob a aparência de multiplicidade e confusão, propondo o estabelecimento de leis que explicassem o funcionamento do universo. Interessante que a gente pega ali a Idade Média, onde a gente vai ver que o pensamento da sociedade da Idade Média, pessoal, era muito moldado pelos ensinamentos e doutrinas da igreja, no caso ali, até então, da Igreja Católica, né? Na verdade, a Igreja Católica ela serviu ali como uma reguladora da sociedade, né? Então, toda a vida religiosa ali do dia a dia da sociedade da Idade Média era moldada ali, né, pelos pensamentos, doutrinas e ensinamentos da Igreja. Então, veja, quando entra esse período do racionalismo, isso vai entrar em choque. Por quê? Porque tudo ali até então era estudado, era pensado, era crido dentro da ótica da religião, né? Dentro da ótica da igreja, dentro da ótica espiritual. Só que agora vai entrar agora o racionalismo. Agora, ao contrário disso, eles vão agora procurar entender, inclusive, o universo dentro do pensamento racional. Então, olha só, vai entrar aqui em choque duas situações. Só que sempre é bom lembrar, pessoal, que por mais que aqueles homens ali foram racionalistas, não significava que eles não acreditavam em Deus, né? Por isso que existe esse debate. Muitas pessoas entendem e acham que aquele que é da área de ciências, ele é ateu, e nem sempre. Na história, teve cientistas que eram cristãos, né? O próprio ali, Isaac Newton, e tantos outros aí também foram cientistas, mas eram cristãos, acreditavam em Deus. Só que a área deles de trabalho, de pesquisa, e tantas outras coisas, era a ciência. Assim como hoje, tem várias pessoas que são formadas em diversas áreas, seja na área de humanas, seja na área de exatas, seja na área, qualquer outra área. E não significa que essas pessoas ali, alguma coisa vai defini-las, digamos assim, né, em outras palavras. Então aqui, a gente vai ver que entre ciência e religião vai haver esse choque de fato. E até hoje, por isso que é um debate muito grande. Então, muitas pessoas acabam ali entrando até em debates acalorados, né? Para ver qual que é a verdadeira, se é a ciência ou é a religião, né? Então, veja, esse modo de pensar, pessoal, marcou uma mudança importante. Ao centrar a atenção na capacidade do pensamento e explicação dos homens, sem depender da forma direta dos deuses. Então veja, os primeiros teólogos, na verdade, pessoal, foram os filósofos. Os filósofos foram os primeiros teólogos, porque eles foram os primeiros ali a estudar, raciocinar, né, sobre a divindade, né? Os teólogos cristãos eles vão vir depois, mas os primeiros filósofos mesmo, de fato, ali vão ser ali os filósofos. Vão ser eles ali que vão estudar o universo, são eles que vão estudar essa questão da divindade. Então, eles são considerados os primeiros filósofos, né? Os primeiros teólogos, né? Inclusive, tem matérias como a hermenêutica, por exemplo, que, na verdade, a hermenêutica, ela por mais que seja estudada na área teológica, mas a hermenêutica, ela é também uma matéria da filosofia, né? E uma das mais importantes, assim como na área teológica também, né? Então, a hermenêutica, a qual esse nome vem de uma divindade, né? A gente falou na aula passada sobre deuses ali, e a palavra hermenêutica vem da palavra de uma divindade ali chamada Hermes, né? A qual ele é considerado o deus mensageiro, né? Aquele que trazia a mensagem da divindade, dos deuses para o humano e as interpretava. Por isso que a hermenêutica, a grosso modo, o seu significado é a arte de interpretar, ou a arte da interpretação, né? Então veja, dentro disso, os filósofos foram os primeiros teólogos, aqueles que sistematizaram, né, um sistema ali para mostrar essa questão do universo, a questão da divindade. Então, quando a gente entra dentro desse contexto aqui,
a gente vai ver também essa transição, essa mudança, a qual vai entrar dentro disso o pensamento, que agora em pouco eu falei do pensamento racional, agora tudo passa a ser agora dentro de uma perspectiva racional. É como que o quê? Retirasse o sobrenatural e agora entrasse agora o pensamento racional. Então agora eu vou estar lendo a Bíblia dentro dessa ótica, né? Eu vou estar lendo a Bíblia não dentro de uma ótica da fé. Eu vou ler ela agora dentro de uma ótica da razão, do raciocínio. É como que eu retirasse a parte espiritual da Bíblia e eu ficasse somente com a parte da razão, dando esse exemplo. Então veja, nessa perspectiva, o homem grego estaria predestinado a ser superior a todos os outros, por ter introduzido a razão e, portanto, o próprio homem como medida das coisas. Então, o grego antigo, ele tinha esse pensamento de que eles eram superiores, porque eles entendiam que foram eles que introduziram a razão, né? E, portanto, o próprio homem como medida das coisas. Nos últimos decênios do século XXI, essa visão começou a ser criticada. Em termos políticos, essa suposta superioridade grega e ocidental implicaria uma visão pouco atenta às contribuições culturais de tantos povos e civilizações do passado e do presente. O uso dessa interpretação pelos nazistas, por exemplo, pessoal, isso é muito sério, que o uso dessa interpretação pelos nazistas que se puseram, né, em certo sentido, como herdeiros dessa superioridade grega, expôs o perigo dessas ideias. Quando a gente pega ali, pessoal, ali o nazismo, a propaganda nazista, o pensamento nazista, a gente vai ver que ali o nazismo ele pregava ali uma raça superior, a chamada raça ariana, né? Então, para eles, certas etnias eram consideradas inferiores ali à raça ariana. Então, quando a gente vê ali, tem casos, pessoal, que de pessoas, porque dentro ali do período do nazismo, houve testes em seres humanos. A famosa lobotomia, que era uma espécie de cirurgia ali na cabeça da pessoa para tentar ali mudar o pensamento, o comportamento da pessoa. Só que quando a gente pega algumas imagens de algumas pessoas ali daquela época, onde eles submeteram essa lobotomia, a gente pega ali a imagem dessas pessoas quando elas eram normais, no sentido saudáveis, e depois que elas fizeram a lobotomia, totalmente diferente a pessoa totalmente aérea, com aquele semblante de aéreo, sabe? Semblante assim que, como se estivesse assim, vegetando mesmo, né? Sem contar que casos ali onde uma pessoa que estava faltando um membro ali, eles tentavam pegar um membro de outra pessoa e colocar naquela que estava faltando, ou casos onde eles tentavam ali mudar o cor dos olhos da pessoa, mas tudo isso dentro desse contexto aqui de superioridade. Então são coisas que chocam a gente. E isso é perigoso, pessoal, porque quando a gente fala de interpretação, a interpretação ela tem esse lado perigoso, né? A qual, se a pessoa não usar as ferramentas necessárias ali, ela pode causar um estrago em relação a uma interpretação. A gente sabe que dentro da área teológica existe a hermenêutica, a arte da interpretação, e que ali o estudante de teologia ele vai usar as ferramentas necessárias para poder ali estar interpretando de maneira correta um texto. É claro que quando eu digo aqui correto o texto, a gente sabe que o ser humano ele é falho. Então não existe uma hermenêutica perfeita no sentido lato da palavra. Não existe uma exegese perfeita no sentido amplo da palavra, né? Até porque essas coisas são feitas por quem? Pelo ser humano, e o ser humano ele é falho. Mas a hermenêutica, quando a gente usa as ferramentas necessárias ali, a gente acaba fazendo um bom trabalho e evitando de cometer erros, inclusive do passado. E o nazismo aqui é uma prova disso. Então vocês percebem que uma interpretação errônea dos nazistas fez com que eles praticassem certas práticas que, com certeza, uma pessoa em sã consciência vai abominar. Mas isso fica um alerta para todos nós, né? Onde eles
acabaram pegando essa superioridade grega e expôs ali o perigo dessas ideias. Então isso é muito perigoso e muito sério, pessoal. Que nós venhamos nessa unidade aqui 5, de certa forma, pegar essa parte final aqui da nossa reflexão, da nossa conversa, e entender que a gente pode sim correr o risco de cometer erros se a gente não souber interpretá-los. Até a próxima.